A gente já falou dos personagens, das magias, dos povos e do território. Mas e quem organiza tudo isso? Qual o papel do mediador? Seja muito bem-vindo ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso que hoje tem o propósito de falar da função do mediador em A Bandeira do Elefante da Arara. Aliás, deixa eu já avisar vocês, esse é o penúltimo vídeo da série sobre o livro base do jogo. Depois dele, vamos voltar para 3DT. Antes da gente entrar no assunto de verdade, eu tenho que deixar bem claro aqui que em A Bandeira do Elefante da Arara existem as aventuras, que são partidas que duram apenas uma sessão, e tem as campanhas, que daí são as histórias com uma saga mais longa que vão durar vários encontros. Mas eu vou usar aventura aqui como um nome genérico para me referir aos dois tipos, beleza? Eu falei isso porque o primeiro dos passos para você ser um mediador é preparar a aventura. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado porque isso vai depender muito da forma como a pessoa gosta de narrar uma história, uma aventura, uma campanha de RPG. Porque tem gente que gosta de planejar cada centímetrozinho de mapa e cada personagem não jogável que possa aparecer na frente dos jogadores, enquanto tem outras pessoas que simplesmente dão um cenário genérico de cara e daí elas vão adaptando conforme os jogadores vão avançando e ela vai interpretando e improvisando daí. Mas se você está começando nesse negócio de ser o mediador barra narrador, é sugerível que você pense antes qual que é o ambiente onde a história está se passando e quais são os principais personagens com quem os jogadores podem acabar interagindo. Isso sem contar também que é bom ter uma ideia de como a história vai começar, quais são os desafios que vão ter no meio do caminho e também aonde ela deveria, não que vá, mas deveria terminar. Eu desafinei no final dessa frase, eu fiz um terminar. Mas se isso parecer muito logo de cara para quem está começando, relaxa, calma, não precisa arrancar os cabelos. Existem aventuras já prontas, onde eles dizem tudo isso para você e é só você seguir o que está escrito ali. Inclusive tem uma no próprio livro base, uma aventura introdutória, que é só você ler e seguir aquela ali para os jogadores pegarem como é que funciona o jogo. Simples, fácil, legal, divertido. Um dos trabalhos mais importantes de um mediador durante a sessão de jogo é garantir que os outros jogadores possam se preocupar apenas com interpretar os seus personagens. Então tentar assumindo o posto de mediador pode sim alterar e moldar as regras para que elas não atrapalhem a experiência de jogo. Os outros jogadores têm a liberdade de questionar as regras do jogo, mas a palavra final é do mediador. Afinal de contas, é essa pessoa que vai definir quais são os desafios e problemas que vão ser enfrentados no meio do caminho. Só tome muito cuidado porque esse poder todo também é uma responsabilidade gigantesca. Abusar dessa posição pode estragar o jogo para todo mundo. Porque ser o mediador não significa ser o dono do jogo. E se você é o dono do livro, você também não é o dono do jogo. São coisas separadas. Outra coisa muito comum de ter em RPGs e que também é função do mediador administrar são os personagens não jogáveis. Eles aqui recebem o nome de personagem secundário. Pensa desse jeito comigo. Cada pessoa que é representada dentro da história tem as suas próprias motivações, sua própria personalidade, sua própria forma de agir dentro daquele universo. Então, de fato, dê vida a essas personagens, interaja como se fosse ela, dê trejeitos, formas de falar, cacuetes, crie detalhes que a tornem uma pessoa única quando os jogadores forem interagir com essa personagem secundária. Eu posso garantir para vocês que é muito melhor você fazer isso. Vocês entram na mercearia e o dono dela percebe vocês se aproximando. Ah, sim, sim, por favor, entrem. Temos água gelada e sombra para que nossos clientes possam fugir desse calor maluco que tá lá fora. Do que isso. Tá, ele vê vocês entrando e daí ele tenta passar um papinho e pergunta o que vocês querem comprar. Isso significa que você precisa ter uma ficha completa e uma história de origem gigantesca para cada uma das criaturas e seres vivos que possam aparecer no meio da história? Pelo amor de Deus, não. Basta você lembrar que é legal e maneiro você botar um toque único nas personagens secundárias
que você, como mediador, vai acabar interpretando. Quanto à administração de regras e como funciona o mundo mecanicamente falando dentro do jogo, o capítulo do mediador também passa várias regras e dicas de como você pode apresentar isso ao jogador para aumentar a imersão dele dentro da história. Mas lembre-se, elas não podem afetar o fluxo nem a diversão da história. Eu, sinceramente, aconselho que você só as use quando for conveniente. Medidas, distâncias, tempo de viagem, doenças que se podem pegar no caminho, ou então a forma como os personagens percebem detalhes e informações do ambiente onde estão inseridos. Tudo isso pode ser usado para que você aumente a inserção e a imersão dos personagens dentro da história. E é claro também que essa parte do livro inclui o bestiário. Nesse ponto aqui eu pensei em fazer uma piadinha com a palavra besta e o chefe do executivo, mas eu acho que eu já fiz isso em algum outro vídeo. Bom, acabei de fazer de novo, que coisa, né? Toda criatura listada no bestiário vai ter as suas características separadas por tamanho, que pode ir de seres com menos de 100 gramas até criaturas com mais de 150 toneladas. Movimento, que varia de menos de 10 km por hora até mais de 100, porque tem uns bichos muito rápidos por aí na natureza, né? Número, que é basicamente a quantidade deles que andam em grupo por aí. Tem uns que andam sozinho, tem outros que andam tipo em galerona. Habitat, que é o tipo de região onde ele aparece. Por exemplo, se tivesse a ficha do Luiz no bestiário, estaria escrito ali: Habitat, o meu apartamento, porque na pandemia eu não tô saindo para lugar nenhum. Habilidades, porque isso não é exclusividade dos personagens dos jogadores. Ataques físicos, porque você não vai tomar uma chifrada e chamar isso de Hadouken, né? Não é uma habilidade sobrenatural. Resistência e defesa, porque eles também não gostam de tomar porrada. A última característica é uma que nem toda criatura do bestiário possui, o especial, que é para os casos de haver um truque escondido debaixo da manga. Cada ser descrito também tem uma descrição da sua aparência e comportamento. Em alguns casos, uma ilustração pra lá de incrível, como é o caso do Boitatá, da capa do livro, que é uma das melhores interpretações que eu já vi desse ser mítico, mega foda que a gente tem na nossa mitologia, ou folclore, ou imaginário popular, seja lá como você chama. E por acaso você tenha caído aqui de paraquedas e não faz ideia do que é a bandeira do elefante da Arara, é só você clicar nesse videozinho aqui em cima que você vai direto pro começo da playlist, onde eu explico o que é e como funciona esse jogo, e o vídeo de baixo foi recomendado direto pro YouTube pra você, e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Até mais!